No próximo domingo, 7 de outubro, teremos eleições gerais no Brasil. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, cerca de 147 milhões de eleitores estão aptos a votar. A maioria do eleitorado é formada por mulheres, que representam 52,5% do total. A faixa etária com maior número de eleitores vai dos 45 aos 59 anos. São 35,7 milhões, que representam 24,26% do total. Em seguida, vem os de 25 a 34 anos. Eles são 31,1 milhões. No recorte por escolaridade, pouco mais de 38 milhões têm um ensino fundamental incompleto e representam 25,8% do eleitorado. Os que têm ensino médio completo chegam a 22,7% e ensino médio incompleto, 16,8%. Depois vem os eleitores com superior completo, 9,1%. Os analfabetos são 4,4%. Com 13 candidatos, a corrida pelo Palácio do Planalto nas eleições de 2018 é a mais concorrida e pulverizada desde 1989, que foi a primeira da redemocratização, quando foram 22 os presidenciáveis. Para tentar entender o que se passa na cabeça do eleitor na hora da decisão do voto, quais os principais atributos que as pessoas avaliam de uma candidatura e as percepções sobre o pleito desse ano, a Isto É preparou uma entrevista especial com o sociólogo carioca Fábio Gomes, ex-professor do curso de Opinião, Mídia e Voto do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ e doutorando da PUC São Paulo. O especialista acaba de lançar o livro Comunicação Dialógica e Reputação Eleitoral, o percurso gerativo do voto. A seguir, Fábio Gomes faz observações importantes para entendermos melhor o quadro político atual. A surpresa eleitoral desse ano é um desejo de ruptura com tudo que há na política, o indesejado na política. Então, há uma parte considerável do eleitorado brasileiro, que busca um novo campo político, um campo não experimentado ainda, por uma ruptura com tudo que há de ruim e tudo que é notícia, que virou notícia no Brasil nos últimos anos. Nós tivemos muitas crises de identidade política no Brasil. Nós tivemos muitos desvios que foram paginados nos jornais. Nós tivemos muitos escândalos que colocaram na frente do eleitor aquilo que ele já imaginava. Então o eleitor foi consubstanciando essas informações num desejo claro de romper com tudo isso que a política produziu. Essa eleição, a novidade, de fato, é a construção das escolhas eleitorais no cotidiano, na vida como ela é, no mundo da vida dos eleitores, nos processos de interação na base da sociedade, na malha social brasileira. Essa construção das candidaturas que estão despontando nas pesquisas, ela não foi elaborada dentro de um gabinete. Ela aproveitou uma onda, mas ela foi construída pela base dos eleitores. É importante a gente estar atento a isso. Tanto é que quando a mídia apresenta, a nossa mídia tradicional, TV, jornal, apresenta uma denúncia contra uma candidatura, o eleitor não recua, ele recrudesce, porque ele entende que isso é um ataque à sua vontade, que ele construiu, que ele definiu. Não é um ataque à candidatura isolada. Essa questão parece que consubstanciou a vontade popular com a candidatura, com um corpo só. E esse corpo tem as suas funções. O ataque ou a apresentação de uma denúncia na imprensa, como a gente observou aí na história da eleição, geralmente não está atuando como antes, porque você via alguns ataques da imprensa, algumas apresentações de denúncia, e você observava ato contínuo, curva descendente da candidatura. O eleitor está recrudescendo na defesa das suas ideias políticas. Ele está defendendo o seu candidato. Ou seja, tinha uma máxima da questão do marketing político, que quem bate não ganha voto. Enfim, essa eleição então é diferente. Essa eleição está diferente também na apresentação retórica das ideias políticas. O argumento da força tomou conta. É uma questão de combate. Ou de combate para voltar ao que era antes e que foi tirado, ou de combate contra a velha política, é força. Então, essas sutilezas argumentativas, os deslizes da argumentação, palavras mal colocadas, não faz mais tanto efeito quanto nas eleições passadas. Nós podemos lembrar que o Ciro, na última eleição, teve um deslize num discurso lá e foi desabado nas pesquisas. Essa eleição
As pessoas estão perdoando, estão redimindo os erros argumentativos a favor de uma força, de um objetivo maior. Então é uma eleição diferente e que está mais focada no grande combate do que nas pequenas batalhas argumentativas. Qual é o tema eleitoral da eleição presidencial deste ano? Bom, nós temos uma eleição que tem muitos temas sendo discutidos, mas eles são canalizados pela questão da crise econômica que nós vivemos. Essa crise produz muitas demandas. Por exemplo, o emprego, para quem está desempregado hoje e antes estava empregado, o plano de saúde que atendia as suas demandas da saúde, hoje não atende mais. Os serviços públicos da saúde é um tema derivado da crise econômica. A questão da educação é um tema que também deriva da parte econômica. Então, o eixo principal é a economia, mas temas demandados pelos eleitores, eles são variados, de acordo com as necessidades do mundo da vida. Mas você observa as campanhas eleitorais, os seus temas são variados, mas tem um eixo central de argumentação. E do medo. O medo de voltar a algo indesejado, o medo do novo desconhecido, o medo da situação ficar pior, da crise se agravar, o medo do desconhecido e o medo do que não foi bom nos últimos anos. Então você tem o medo como sendo uma retórica de qualquer campanha hoje e você vê, o eleitor está diante de uma retórica do medo em todas as candidaturas. Eu defendo no livro o voto como um percurso, e esse percurso com processos de interação, citando as etapas que defendo ali. Primeiro, o eleitor interage com a candidatura, com a mensagem da candidatura. E essa mensagem ela é interpretada comparando as mensagens dessa candidatura com o mundo da vida. A interpretação do eleitor sobre o seu mundo da vida é fundamental para absorver as mensagens políticas. Agora, não necessariamente devemos confundir alcance de uma mensagem com a relevância dessa mensagem, porque o eleitor é alcançado por muitas mensagens. No campo eleitoral ele é alcançado por todas as mensagens, sobretudo com o advento das mídias sociais, ele é alcançado por todas as candidaturas, mas por uma questão de economia, uma economia da sua memória, do seu raciocínio do processo eleitoral, ele absorve as mensagens que são relevantes, as que impactam mais o seu mundo da vida, que apresentam soluções para os seus desafios. E aí ele vai e pinça as candidaturas que o alcançam. E aí começa a interagir com essas mensagens mais relevantes. O segundo passo de interação é a interação com outros eleitores. O eleitor quer saber se ele está certo, se a impressão dele, se a interpretação dele daquelas mensagens está correta. E ele começa a dialogar com outros eleitores. Ele consegue também perceber o diálogo dos eleitores nas mídias sociais, que facilitou muito a vida dos processos de interação. Uma vez comparado a percepção inicial com a percepção de os outros eleitores, o eleitor se define. Ou então fica indeciso sobre duas candidaturas para ele poder definir um pouco mais para frente. Mas o percurso gerativo do voto é um processo de interação com candidaturas e entre os eleitores e um processo de interpretação do mundo da vida e das mensagens e um processo de filtro das mensagens relevantes ou irrelevantes. O que se apresenta como fragilidade das candidaturas que estão na disputa? E isso é apresentado como argumentação do campo oposto. Primeiro, na polarização. O que há de argumentação contrária ao PT? Corrupção. Então, os eleitores contrários ao PT temem que a corrupção invada novamente o governo por conta de todos os escândalos que aconteceram. Por outro lado, o eleitor do PT, ele observa o seguinte, não é a lógica do rouba mais faz, não é isso. O eleitor observa os ganhos que obteve com o governo do PT. E aí ele projeta o ganho futuro e ele tem isso de forma tangível porque observou isso num governo recente. O que há contra a candidatura do Bolsonaro? Por exemplo, uma das questões é a militarização, a questão da volta do regime militar. Observe o eleitor do Bolsonaro, a nova classe média, o novo rico. Essa gente não sofreu com o regime militar. Regime militar sofreu o eleitor ideológico de esquerda. Esse está lá no PT. Então, não fragiliza o eleitor do Bolsonaro o discurso da questão da volta dos militares, do governo militar ou da militarização, porque eles veem até benefício nisso na questão da segurança e não tem histórico de ser perseguido ou de ter sido agredido pelo regime militar. Não observam isso. Não é nem a questão de se faltou ou não aula de história. É uma questão de interpretação do mundo da vida e, por algum caso, uns interpretam
de que o regime militar não vai ter essa imposição toda, e outros até gostam da ideia. Se você observar, por exemplo, uma campanha que acabou caindo muito na intenção de voto à Marina, que sempre fez a defesa do meio ambiente, que é uma pauta que está muito distante do cotidiano do eleitor. Então ele não encontra ali uma aderência com a vontade de votar. O que se pregou contra a Marina não foi uma defesa propositiva no campo que ela melhor se desenvolve, mas foi a ausência de uma questão de empoderamento da Marina para governar o país. As pessoas veem a Marina com fraqueza, não veem a força de um herói que se busca nessa eleição. Então a guerra de argumentos, elas se encaixam nos candidatos dessa campanha, positivo e de forma negativa também, e vai ajustando os interesses dos eleitores a esse panorama de reputação eleitoral que cada um conseguiu construir nos processos de interação, e de outros que tentaram argumentar num caminho sem o diálogo, mas impondo uma ideia que não alcançou êxito. Eu observei com muita atenção também a candidatura do Alckmin. O Alckmin, se listarmos aí, quem mais apresentou proposições objetivas foi o Alckmin. Foi por falta de proposição que o Alckmin não cresceu nas pesquisas, não foi por falta de uma campanha com boa produção, por falta de um histórico de gestão, de excelência administrativa pregoada pelo PSDB de São Paulo, não foi por nada disso. O PSDB está sendo repensado pela desconfiança. O eleitor do PSDB foi para o Bolsonaro para tentar uma ruptura com a velha política, e o PSDB foi categorizado na velha política por toda a desconfiança que se construiu sobre ele. O Alckmin ainda não objetiva, nem sei se terá, mas sobre o governo dele paira alguma desconfiança. Tem toda uma construção de que o PSDB se juntou ao centrão, ao estilo de outros partidos, com desvios que desmentem a vantagem competitiva que o PSDB sempre apresentou de ser um partido preparado para a gestão. O comportamento que busca a ruptura com a velha política me chamou muita atenção nessa eleição. Ele é o que destoa nos resultados eleitorais que nós vemos agora, que baratina todos os analistas. Eu fico observando, às vezes, até na imprensa, os jornalistas, às vezes, buscando um caminho para explicar isso, os cientistas políticos buscando também uma explicação. É um comportamento novo. Esse comportamento, eu acho que ele vai ser simbólico. Ou para produzir novos comportamentos semelhantes nas próximas eleições, ou para produzir a desistência por uma radicalização na escolha. O argumento da força, que tem protagonizado a disputa eleitoral, uma das campanhas, ela tem na sua raiz a formação da imagem de um herói. Um herói, ele tem que demonstrar força. E esse eleitorado que escolhe essa proposição da força para a ruptura, os argumentos da força, que estão acima dos detalhes de como fazer a gestão, que estão acima dos detalhes de como cuidar da economia, que não aprofunda os temas individuais, mas que prega de uma forma geral a força para romper tudo que está errado e que tem encontrado força eleitoral para isso, é interpretado pelo eleitor como sendo a solução. Eu preciso de um herói para romper com tudo que há de ruim na política. Eu preciso de um herói com coragem para vencer as velhas raposas da política, como pregam alguns. Eu preciso de um herói, porque não é qualquer um que vai romper. E olha, observamos em campanhas passadas o cuidado dos eleitores, dos candidatos, na publicidade eleitoral, nas palavras que seriam colocadas, na gola da camisa que era usada. Esses detalhes foram minimizados nessa eleição. Porque o eleitor está buscando questões mais práticas. E para ele, prática é a ruptura. E esse desejo de escolher uma candidatura perfeita pode ter caído por terra e ter sido trocado por uma candidatura que atenda a esse desejo de um herói que vença a velha política. Então essa argumentação da força, ela tem de forma muito prática um efeito no eleitorado de produção de um mundo futuro sem a velha política. Buscar esse herói na política é um fator novo? A busca do herói num processo eleitoral sempre esteve presente. Mas qual era o herói que buscavam antes e que era mais presente? Era o herói da excelência administrativa. Era o herói com habilidades para produzir o bem comum, pelas habilidades de escolher equipes, de formar um time de ministeriáveis, de formar uma equipe competente para produzir resultados na administração. Esse herói que está mais presente nessa eleição, ele é diferente. Ele é um herói que rompe com tudo que produz
produz desvios, é uma ruptura no campo ético. Então, essa ruptura, não sei se eles estão buscando e planejando algo objetivo no futuro. O eleitor dessa proposição de força para a ruptura com a velha política é o eleitor que entende que uma vez que a corrupção seja exterminada, o Brasil vai ficar melhor. Seria um desencanto com a política? Esse comportamento de escolher um candidato que expressa força para romper com a velha política, ela conjuga tanto o descrédito com a política como nós conhecemos até agora, mas também ela esboça a crença numa nova política possível. Então você tem essa dicotomia muito presente ali na formação do voto. Eu desejo esse candidato que rompe com tudo com a velha política, que não acredito mais nela, e eu acredito nessa nova política de ruptura e que possa estabelecer uma nova forma de governar o Brasil. Mesmo arriscando, apostando no desconhecido? O eleitor está fazendo uma aposta no novo. Porque quantas apostas o eleitor já fez e que não se confirmou no dia a dia? Então você tem, de novo, a polarização. Vamos voltar ao que havia antes? Ou vou escolher um candidato que fez um bom governo no estado que ele passou, que é uma referência, mas isso não está muito claro se essa experiência vai produzir algum ganho no nível nacional? Ou o candidato que está fazendo uma proposição nova de exterminar o que há de velho? É uma aposta no novo, é uma aposta no desconhecido. E é isso que tem criado um grande tormento para as campanhas eleitorais esse ano. Como vencer um desejo que não estabelece de forma clara o que se quer, a não ser uma ruptura? Porque as proposições mais práticas de todos os campos governamentais não estão tão claras. O eleitor que está escolhendo essa extrema-direita para disputar o segundo turno é o eleitor que está mandando uma mensagem para o mundo político. Vamos romper com a velha política. E essa mensagem, ela deve estar muito clara em todas as campanhas que querem avançar nessa disputa eleitoral. O eleitor, mais na escolha de um voto mais para a direita, dessa proposição mais extremada para a direita, ele começou a abrir mão de alguns valores que para ele eram claros, mas que não eram prioritários. A questão da violência, por exemplo, é prioritária. A questão da defesa dos direitos humanos, em face da problemática da violência, ela fica minimizada. Então, o eleitor está ranqueando as suas prioridades. O direito de ir e vir nos grandes centros, sem ser abordado por criminosos, é uma prioridade. Quem tem uma proposição clara para vencer esse desafio, e isso precisa de força, está ganhando muitos votos. Porque os outros assuntos, mais sociais, mais no campo ideológico, estão ficando de segundo plano. Porque, primeiro, eu quero um benefício imediato que implique no meu dia a dia. Observe os candidatos muito voltados para o meio ambiente, que pregavam nas últimas décadas o derretimento da geleira no Alasca. Isso não agredia o eleitor, não colocava medo e não impunha para o eleitor uma prioridade. Ele estava pensando no aqui e agora. A questão da economia são os eixos principais e os serviços públicos, os eixos principais da escolha eleitoral. E a questão da corrupção, ela prejudica o serviço público. A questão da falta de uma direção econômica forte prejudica esse campo. E a questão da violência é a força que resolve. Na cabeça desse eleitor é a força que resolve esses três campos. O voto feminino é definidor dessa eleição, por uma questão muito clara. As mulheres estão rejeitando mais uma candidatura que é forte nessa polarização, e quando essas duas candidaturas forem para o segundo turno, o voto da mulher vai fazer a diferença na hora da diferença entre as candidaturas, na distância entre uma e outra. Porque se as mulheres rejeitam mais uma candidatura, a resistência dessa candidatura com as mulheres vai recuar a sua intenção de voto no geral. Ele teria que compensar essa resistência das mulheres numa votação muito maior entre os homens, maior do que tem. E isso pode não acontecer. Então, essa eleição está ficando muito clara e será definida pelo voto da mulher. A mulher é determinante para o resultado dessa eleição. Até então, os estudos mostravam que o homem tinha um certo poder dentro de casa na condução do voto, na indicação do voto. Esse quadro mudou com essa eleição?
essa proposição de que o homem influencia o voto da mulher não é mais presente, por diversos aspectos, né? O movimento das mulheres na política tem aumentado e ela tem se reafirmado com seus valores, suas demandas e as suas ideologias para as mulheres de movimento político de esquerda. Então, essa questão da imposição do voto do homem sobre a mulher, isso não faz muito sentido no eleitorado como um todo nessa eleição. Uma das proposições de comunicação muito divulgada nos teóricos da comunicação é o tema da persuasão. A persuasão, por muito tempo, foi defendida como sendo um instrumento de manipulação, de imposição de uma ideia, de escurecimento da vista da audiência e das suas percepções para que ela encaixasse na mente dessa audiência somente aquela argumentação. Mas isso vai muito além de uma manipulação. O eleitor julga os argumentos que ele recebe. Alguns teóricos da comunicação defendem que o eleitor raciocina pelos fatos. E os fatos são comparados no mundo da vida. O candidato que apresenta uma proposição desassociada do mundo da vida dos candidatos, ele pode perder a oportunidade de propor algo para convencer o eleitor. Essa manipulação que antes se pregava e quem sabe até funcionava, no mundo em que a comunicação não era tão presente, os veículos de comunicação não alcançavam a todos, as pessoas estavam mais afastadas no dia a dia, até de perceber o comportamento dos outros, esse mundo é outro. Nós temos até o eleitor que é manipulado por outros eleitores nos processos de interação. Nós temos uma grande discussão hoje nos veículos de comunicação sobre o fake news, que eu prefiro chamar de notícia falsa. E isso é muito produzido tanto por candidatos quanto por outros eleitores ou por militantes de uma candidatura. A manipulação, ela permanece. E ela vem de várias frentes, não somente de uma candidatura, não somente por um instrumento de persuasão. A persuasão agora ela tem que ser mais criteriosa como o fato de apresentar argumentos de diálogo e não de monólogo. Nós estamos aqui pregando e escrevemos isso no nosso livro, de que o processo de comunicação dialógico tem que estar presente. O processo de comunicação, de argumentação das proposições políticas deve levar em conta a reação dos eleitores. Mas, infelizmente, manipulações sempre ocorrerão, tanto de candidaturas com proposições falsas, quanto do fake news ou notícias falsas, e também de eleitores enganando seus pares a serviço de qualquer natureza. Na composição do voto, dois campos estão muito presentes, tanto o racional quanto o emocional. Algumas proposições teóricas defendem o voto como somente racional, outros defendem somente como emocional. Mas nós estamos vendo nessa campanha que os dois aspectos estão presentes. Essa criação do mito de um herói, ela tem componentes racionais e emocionais. O emocionais, por ver a movimentação dos outros eleitores, impacta. O desejo de produzir uma ruptura, uma vingança contra a velha política, impacta. Isso tem fatores emocionais envolvidos. O campo ideológico das proposições de esquerda tem questões práticas e também questões emocionais. O que de fato nós temos que entender é o eleitor, ele está disposto a ouvir argumentos que sensibilizem o seu desejo de ganho futuro. Agora, os aspectos emocionais podem promover a percepção sobre ganho futuro. Os aspectos racionais também. Ou proposições diretas, ou um sentimento que possa ser produzido no eleitor por uma candidatura que expresse essa certeza de que ele vai ter um ganho futuro. Aspectos racionais e aspectos emocionais. Algumas teorias da comunicação defendem, você tem até uma racionalidade emotiva, ou seja, a emoção conduzindo o racional. Mas a ausência de racionalidade numa decisão, por certo, é um erro de análise. O que de fato a gente pode observar é que em algumas decisões eleitorais não tem processo nem razão nem emoção. Por exemplo, compra de voto, nem sem razão, sem emoção. Idiosincrasias também que definem votos. Deus me disse para votar em alguém. Ou então um líder evangélico diz que Deus falou com ele que o candidato é o fulano de tal. Isso impacta na audiência, o público da igreja, de forma que não é racional, não é emocional, é uma idiosincrasia. Eu não sei se Deus está preocupado assim em escolher uma candidatura para a gente. Então, esse tipo de decisão eleitoral, ele está fora de qualquer análise sobre razão e emoção. São aspectos que não dá para levar com grande profundidade na análise comportamental do voto.
eleitor evangélico está crescendo a cada ano, ele tem um peso importante nessa eleição. E você tem pelo menos 3 vertentes desse comportamento que é ligado à religião. Você tem o evangélico das igrejas de missão, como são chamadas, um evangélico mais tradicional, mais conservador, os presbiterianos, os batistas, os metodistas. Eles têm um campo mais conservador dos valores, dos costumes e se apegam muito nisso na decisão do voto. Você tem o neopentecostal, que cresceu nos últimos anos, mas estancou, que é da teologia da prosperidade, que é muito ligado ao tema da economia. Também tem a sua ligação com a questão dos valores, mas o campo econômico, do benefício financeiro, da opinião, da nação como um todo, da possibilidade de prosperidade, é uma definição do voto. E você tem o eleitor pentecostal, em que os aspectos também comportamentais, eles impactam muito, os morais, sobretudo, na definição do voto. Então você tem o evangélico, não dá para ser colocado num pacote só, são pensamentos diferentes, mas o campo pentecostal, ele é majoritário. E é onde o voto funciona com mais força. Os líderes pentecostais se posicionam politicamente nas eleições. Se fizermos aí uma análise das campanhas eleitorais, da comunicação das campanhas e a formação da reputação eleitoral com base nesses processos de comunicação estabelecidos, nós vemos que no processo de diálogo, da construção de diálogo com os eleitores, alguns foram bem mais sucedidos que os outros. Então vamos exemplificar. A campanha do Haddad, ela argumentou a sua proposição como a volta a um estado de coisas anterior a esse que nós vivemos, a um mundo da vida em que, segundo ele, nós éramos felizes. Aquele governo que ele quer trazer de volta, aquele estilo de governo. Essa argumentação, ela está com base num diálogo, porque com pesquisas ele descobriu que alguns segmentos do eleitorado estão dispostos a voltar àquele governo porque é lá que eles se sentiam melhores. É uma argumentação dialógica, porque percebe a reação dos eleitores positivas a esse argumento. De outro lado, o Bolsonaro também navegou numa onda presente. Eu faço muito essa comparação. Alguns produtores de conteúdo em política, alguns candidatos, eles fazem uma confusão entre ter um carro potente e a habilidade de construir estradas. Essa construção da estrada é da opinião pública. Aí você tem a habilidade ou o seu carro potente para circular nessa estrada construída. O Bolsonaro não construiu a estrada. Ele não gerou esse sentimento de ruptura. Ele navegou num sentimento já presente e que foi alimentado e construído pela opinião pública, que se mostrou aberta a esse diálogo. E ele percebeu isso e colocou o seu carro potente, a sua comunicação, nessa estrada já pavimentada e construída pelos eleitores. Se você observar outras candidaturas, o Ciro, a competência administrativa, sua experiência, ela tinha êxito. O eleitor precisava e queria um candidato para colocar as coisas no lugar. Mas o campo eleitoral do Ciro precisava do voto de esquerda, de centro-esquerda. E esse voto foi embora com Haddad. A Marina não apresentou uma proposição clara. A argumentação dela foi muito difusa. Ela continua sendo, quem sabe, um símbolo de uma boa pessoa, de uma pessoa com reputação boa, mas não construiu, nesse tempo de política, a imagem de alguém que está pronta para fazer. Um outro exemplo que a gente pode citar, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que deu a cadência da economia no governo Lula e que ajudou outros governos também, mas ele não é o representante do Lula. E esse eleitor que quer o governo que foi do Lula hoje, ele quer ouvir do Lula quem é o melhor representante daquele governo. E não foi o Henrique Meirelles, que por sinal foi também ministro agora do Michel Temer, que é um dos governos mais rejeitados da nossa história. Um outro candidato que a gente pode salientar, o próprio Amoedo, que alguns analistas consideraram que ele poderia ser a surpresa da eleição. O conteúdo dele, ele navegou em parte num desejo dos eleitores, que era o corte de benefícios. O presidente não precisa de cartão corporativo, o presidente não precisa de residência, o presidente não precisa de avião, vou cortar tudo isso. O eleitor não via nesses cortes um benefício futuro prático. Tudo bem, corta o avião e eu aqui, que preciso do serviço público de saúde, em que esse corte vai beneficiar a minha vida? Não ficou claro. Então, a habilidade de navegar num sentimento da opinião pública, ela deve ser mais completa e tem que ouvir a reação das pessoas por completo. Alguns não ouviram tanto e navegaram somente por uma via ou parcialmente nessa onda de desejo eleitoral e que produz as reputações eleitorais nessa candidatura. E falando um pouco sobre o Alckmin, antes de vencer a eleição, ele precisava vencer a desconfiança. A desconfiança de que não está envolvido nos escândalos que estão aparecendo nos jornais de todo o Brasil sobre as obras
obras aqui do estado de São Paulo, grandes obras, e o estado investiu muito em obras. Ninguém tem de forma clara uma acusação direta contra o Alckmin, mas fica sobre ele uma desconfiança. Essa imagem do PSDB como sendo o partido da excelência administrativa, ela foi manchada pela questão da desconfiança da corrupção, porque excelência administrativa é também conter a corrupção. E essa desconfiança o Alckmin não venceu, ele não venceu a desconfiança. Uma das produtoras de conteúdo que definiram um voto nessa eleição, as operações da Polícia Federal, a Lava Jato, ela formou muita opinião e delineou muito desejo eleitoral. O perigo dessas operações para o eleitor é virar paisagem, porque parece que virou rotina candidato investigado, parece que virou rotina candidato preso, político preso, e isso pode, de alguma forma, tirar a importância ou a relevância dessas operações para o eleitor, virar uma coisa comum. Mas o eleitor faz julgamentos, porque se fosse pela operação Lava Jato em si, o candidato do PT não teria sucesso. O Lula, quando estava preso e ainda era candidato, liderava as pesquisas. Então o eleitor começa também a julgar as ações, né? A comparar o que é desvio, a comparar o que um candidato ou um político está sendo acusado de outro. Também tem uma questão da reputação política que cria resistência. Imagine, se o Lula não tivesse um histórico de entregas, ele não teria voto agora preso. Então ele, por ter sido querido, por ser querido por uma grande parte dos eleitores, a Lava Jato não tirou dele esse prestígio. Por outro lado, ela colocou em tela políticos que provavelmente não voltarão à vida pública. Eu acredito muito que a Lava Jato continuará produzindo seus frutos e interferirá também nas eleições de 2020.